das águas seminais, das águas ontológicas, estou falando dos grandes orgasmos que chegam na psique e nos liberam a gente agir diferentemente. Né? A gente fica muito na questão do sexo como culpa, repressão e prazer, culpa, repressão e prazer. Né? A gente está falando de uma máquina, o sexo como uma máquina revolucionária de a gente assumir quem a gente é. Quantos somos? Essa é uma pergunta. Quantos somos? Entendeu? E quem somos? Então eu queria lembrar algumas coisinhas dentro dessa inteligência emocional, antes da Lígia falar. Uma delas é expressar-se com fluidez afetiva. Expressar-se com fluidez afetiva. Expressar-se com fluidez afetiva. É mais comum isso nas mulheres do que nos homens. Expressar-se com fluidez afetiva. Isso em contraponto a um tipo de embotamento comportamental. Embotamento comportamental que muitas vezes está mais ligado ao comportamento do homem. Um embotamento, quer dizer, é uma coisa que aquela coisa funciona. Então, expressar-se com fluidez afetiva, né? Manejo psicológico. O homem tem um manejo político, né? Quando o homem atua psicologicamente é o feminino dele, quando a mulher atua politicamente é o masculino dela. Entendeu? Então esse manejo psicológico é bem diferente de estratégias políticas para você poder conseguir isso ou aquilo. Habilidades assertivas, olha a diferença de gestos autoritários, né? Do que a gente está falando? Do sexo como lubrificação, como irrigação, como nutrição dessas inteligências, né? Habilidades assertivas. Por quê? A mulher é curva, o homem é retilíneo. É mais fácil o homem tentar acertar via uma seta, como se fosse um pênis apontando para uma direção, quando na verdade é como se essas habilidades assertivas fosse uma dança, uma coreografia que permeasse várias curvas, né? E a gente poderia engrenar isso aqui, não parar mais, mas eu fecho falando do elan vital diferente do piloto automático. É muito difícil você falar de uma vida sexual. Falando da vida sexual, está muito claro que essa vida sexual pode estar associada a um afeto, a um amor, a uma relação estável. Ou não. Tá? Ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes você não tem uma relação estável, não tem um amor, mas você tem uma vida sexual bastante saudável, bastante madura, bastante propiciativa a todas essas inteligências virem. Então é como se fosse um manejo da liberação desse potencial, né? Então, eu acho que só para retomar um pouco, lá a história do tranco, né? Tranco de oitavo. Tranco de oitavo. Olha, se os ciclos astrológicos podem de alguma forma nos orientar a respeito desses trancos e os ciclos astrológicos, né? Aquilo que você estava falando daqueles ciclos de vida, né? E que de alguma forma propiciam energeticamente para que a gente tenha a oportunidade de viver o tranco de oitava, né? Eu acho que o que a gente quer trazer é que a experiência sexual plena, ela também promove o tranco de oitava, sabe? A gente entender que a nossa sexualidade plenamente vivida pode nos levar, é um instrumento da natureza profundamente espiritual nesse sentido. Porque através de todas essas descobertas, a gente, por uma experiência muito forte, né, e saudável na nossa vida, a gente vai oitavando o nosso próprio ser continuamente, né? Bom, então essas inteligências, elas vão surgindo como resultado desses trancos. E aí eu acho que queria falar um pouquinho do que a gente chamou de inteligência genital, na verdade, né? E para falar dela, eu acho que a gente precisava refletir um pouquinho sobre o fato de que a relação de intimidade entre duas pessoas se caracteriza pela criação de um campo entre elas, de um território de liberdade de ser. Não há amor se não houver liberdade de ser, não é? Sem que as duas pessoas envolvidas numa relação não possam ser elas mesmas, aquilo não é amor, aquilo é troca de carência, contrato de trabalho, qualquer coisa parecida.
né? Mas relação de fato só acontece em territórios de liberdade, o que é muito diferente do que também culturalmente a gente é estimulado a vivenciar no amor. A ideia que mais nos é incutida desde que a gente nasce por todos os meios, né, seja o cinema, novela, não sei o que lá, é que quando eu amo uma pessoa, significa que eu tenho que me sacrificar por essa pessoa. Quer dizer, logo, eu tenho que, e esse sacrifício é entendido como eu tenho que deixar de ser o que eu sou para agradar essa pessoa. E isso é uma demonstração de amor, sabe, plena, talvez a maior demonstração de amor. E a contrapartida disso é completamente verdadeira. Na medida que a gente se coloca nesse lugar, a gente espera que o outro também se sacrifique por nós para mostrar o quanto nos ama. O quanto ele tem que, então, abrir mão das coisas que ele é, o que ele deseja, o que ele gosta, para mostrar que ele me ama. Né? Ou tem que deixar de ser o que ele é, ou que ela é, para mostrar que me ama. Né? E aí, isso, na verdade, é o inverso do amor. E em vez do tranco de oitava para cima, é o tranco de oitava para baixo. A moral, né? Os bons costumes e a vergonha, por conta de tanta repressão da nossa sexualidade, não está a serviço da construção dessa liberdade entre duas pessoas que se relacionam intimamente, né, na sua vida sexual. Na verdade, não vou fazer isso, eu não posso admitir que eu tenho esse desejo, porque eu tenho vergonha, porque isso é uma coisa, na verdade, que vem de uma parte minha tenebrosa, sei lá o que, imoral. Né? Isso está muito mais a serviço, né, do nosso próprio medo, impeditivo da gente ser e do outro ser também. Medo esse, né, associado à nossa sombra, à nossa divisão e que fica completamente subserviente ao sistema. Aqui na Amor Singelo eu vivo dizendo, né, quantas vezes eu já disse, isso serve para a questão sexual também. As pessoas frustradas em algum nível e sexualmente frustradas também por não estarem vivendo essa maravilha, essa coisa divina que é a experiência sexual, tem que ser compensada por alguma coisa. Então sai e compra, né? Sai, compra muito. E o sistema que a gente vive é o que acaba sendo beneficiado com isso tudo. E quem tem o dinheiro. Então, quando existe uma lei áurea, quer dizer, uma lei dourada, né, que ao mesmo tempo então é a lei da liberdade de ser entre duas pessoas, há uma permissão de se ser e há uma permissão para todas as fantasias, eu acho, sexuais poderem existir entre essas duas pessoas, em que a concepção de moral tem que ficar completamente afastada. A beleza e a riqueza estão nessa permissão. As fantasias são essas chaves, digamos assim, físico-imagéticas que vão dar acesso para cada pessoa aos inúmeros eus que constituem cada uma das pessoas envolvidas. Quando o Sérgio falou a beça hoje aqui de uma maneira muito bonita, ao mesmo tempo sintética, sobre feminino e masculino, é numa vida sexual plena que a gente pode experimentar cada um daquele par, né, seja homossexual, heterossexual, aquele par, essas suas dimensões do feminino e do masculino. Ter essa experiência viva ali naquele momento, né, e se descobrir a partir daí mais e mais e mais. Então, a inteligência genital é essa que nos permite acessar esses nossos aspectos que no cotidiano, para dar conta, para corresponder, para não sei o que, muitas vezes passa completamente batido. A gente sabe que o processo da gente se tornar inteiro, né, é exatamente a gente viver a nossa totalidade. E as nossas fantasias sexuais, elas são um caminho, sabe, profundo para isso. A inteligência genital, então, ao nos revelar esses estranhos eus e todas essas experiências, ela vai abrir a porta, ou vai ser o primeiro passo para a segunda inteligência que eu queria falar hoje, que é a inteligência criativa. Não é? A partir do fato de que eu experimentei, e na verdade não foi uma teoria, eu não vi, eu tive uma experiência de me perceber completamente diferente, isso, né, na troca sexual com outra pessoa, isso vai me levar, sem dúvida, a também a experiência que diante da vida eu tenho 1000 opções diferentes para responder aos desafios que a vida me trouxe.
E eu não estou mais confinada, só que isso é uma dinâmica que acontece no nível energético e inconsciente nosso. Mas a partir da experiência, sabe, de todos esses eus, nós não ficamos mais confinados às mesmas respostas, aos mesmos modelos, que são o oposto desse elan da vida que o Sérgio estava falando, que é da gente poder viver uma vida criativa. É claro que o nosso sistema externo aí não quer saber de pessoas muito criativas, desenvolvidas. Quanto menor número de pessoas criativas, melhor. Por isso até está um pouco investimento talvez na arte e na cultura. Mas a gente precisa saber disso. Ser criativo não é a gente ser artista, mas é diante de cada situação na nossa vida a gente poder experimentar uma resposta diferente do que a gente dava antes. E dentro da relação também. O masculino que toma a atitude, então é sempre o homem que tem, não chegar no ponto de sair caçando, né, como um hábito comum, mas a experiência. Por que uma mulher não pode ser sedutora e de várias maneiras diferentes em relação ao seu companheiro ou à sua companheira, se for o caso? Não é? Por que isso tem que ser restrito ao outro? E os diversos papéis que a gente exerce não só dentro da relação, mas na vida. Então, a sexualidade plena nos traz a inteligência genital e, como consequência direta dela, a inteligência criativa, de fazer de nós pequenos deuses, na verdade, né? Em que a gente se sente que pode construir a nossa vida. E se a gente é o construtor da vida, vai se dar aquilo que os xamãs do Havaí usam muito naquela técnica ou naquele conhecimento chamado Ho'oponopono, né? Porque se eu me dou conta que eu tenho a potência criativa de criar a minha vida, eu me torno responsável por ela. E nessa tradição xamânica do Ho'oponopono, o centro é o fato das pessoas saberem que são 100% responsáveis pela sua vida, por tudo que acontece com elas, mesmo que elas não tenham conscientemente escolhido. E aí toda a nossa relação com a vida se transforma, não é verdade? Então, inteligência pragmática, inteligência emocional, inteligência genital, inteligência criativa, tá? Na verdade, na nossa mão de como a gente pode alimentar através da sexualidade. E talvez a última inteligência que eu queria chamar a atenção aqui é a inteligência espiritual, que também vai ser despertada na experiência sexual plena e completamente autorizada por cada um de nós. Só que essa inteligência espiritual, eu acho que é o glamour da sexualidade. Aí eu só queria mencionar ela aqui e a gente vai voltar a falar nela mais profundamente daqui a pouquinho. O penúltimo tópico que a gente trouxe para falar foi o acesso à androgenia ontológica. O acesso à androgenia ontológica. Eu acho que é muito refrescante a gente perceber. Uma vez eu me lembro, o Ney Matogrosso deu uma entrevista décadas atrás, que ele dizia que achava que 2 sexos era uma coisa meio sem graça. E que por ele, se ele fosse o criador, teriam 1000 sexos, 1500 sexos diferentes, né? E eu nunca esqueci essa frase dele, porque na verdade é assim que eu percebo a alquimia do indivíduo, não tanto da pessoa, como aquele objeto identificado com uma polaridade, né? A androgenia ontológica, ela vai falar que há uma flutuação de polaridades constantes, há uma dominante mais masculina, mais feminina, mas jamais isso é rígido, né? Dentro de cada ser humano há uma flutuação, e essa flutuação ela varia conforme o momento, conforme o ciclo, conforme a situação, conforme a encarnação também, né? Eu queria fazer uma pequena provocação. O erro de Silas Malafaia, né? Vocês devem ter acompanhado que há poucos meses atrás, ele foi na Maria Gabriela e ele disse que, falando sobre a homossexualidade, ele disse que a genética não confirma
a sexualidade. Se a genética não confirma, a homossexualidade, se a genética não confirma, é sinal de que não é coisa de Deus. Então, a homossexualidade precisa ser curada, né? E aí, do jeito dele, aquele jeito todo, né? Eu queria dizer o seguinte: eu trabalho há 32 anos com astrologia, né? E me impressiona que a astrologia é um gráfico energético, Antes mesmo de estar escrito João da Silva ou Maria Pereira, tem um gráfico energético ali. E esse gráfico energético está falando de quê? De escolhas que a pessoa está trazendo na sua memória ancestral. Eu posso chamar no DNA astrológico, né? Escolhas que foram feitas e que constituem o DNA astrológico, a alma daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa nasce com um sexo, mas majoritariamente ele pulsa em paradoxo com aquele sexo. Ele nasce como homem, nasce como mulher, mas você olha no mapa, uma trama que é paradoxal àquilo que a biologia afirma. Então a biologia afirma uma coisa e a energia interna, né, aponta para um outro lugar. Então, o que eu quero dizer é que, na minha modesta opinião, de 32 anos trabalhando com astrologia, pode-se nascer tranquilamente homossexual, tranquilamente como um fato in natura. Bem, mas isso também, eu quero ir além disso, né? Eu quero dizer que, voltando à lei, né, a homossexualidade, a bissexualidade, a heterossexualidade, isso nos interessa. Não como uma espécie de experimentação errática, não como uma espécie de uma orgia sem bússola, sem norte, sem dharma, não como uma espécie de hedonismo nihilista do mundo contemporâneo, cult, mas como uma demanda do ser de provar aquilo que ele é, de provar aquilo que ele é, de provar aquilo que ele é. Você imagina o quão cruel é você construir um conjunto de regras sociais que você obrigatoriamente tem que negar a tua própria natureza, a tua própria essência, e dizendo que aquilo não é a tua natureza, aquilo não é a tua... Mas você sente essas coisas. Não, isso foi uma má formação, isso foi um desvio. Isso é para encaixar em alguma coisa. Você tem que encaixar em alguma coisa. Então, eu queria dizer a doce blasfêmia, a maravilhosa blasfêmia, de que, através do estudo astrológico, né, que graças a Deus não tem nenhuma comprovação científica, ela tem um aval de uma intuição discernida, vou repetir, ela tem um aval de uma intuição discernida. O que é uma intuição discernida? Pô, tu está de frente de uma pessoa. Aliás, você está de frente de milhares de pessoas durante 3 décadas, ouvindo, olhando nos olhos, quase como Maria Gabriela. É quase Maria Gabriela ali comigo, com Sila, entendeu? Porra, se eu fico interpretando intelectualmente a pessoa há 30 anos, eu joguei minha vida no ralo. Agora, se eu percebo o que esse ser está querendo me dizer, se ele diz esquerda ou direita, se ele diz Flamengo ou Fluminense, o que esse ser está querendo me dizer? Se eu não consigo fazer essa ordenha, se eu não consigo acessar essa fala, eu joguei minha vida pelo lixo, então eu peguei só o dinheiro do cliente e joguei na conta bancária. Ou seja, então é uma intuição discernida, que eu digo assim, escuta, nós... esse ser, essa androgenia ontológica, a gente fala pomposamente assim, mas as mitologias estão repletas, essa alquimia fala disso enormemente. Mas sabe o que é isso? É alquimia, coisa da Idade Média, coisa daqueles malucos lá, entendeu? Eu estou falando de permissão de viver aqueles sexos que somos nós, todos os sexos que somos nós, entendeu? E agora, é uma luta complicada, porque isso que eu falo é tão simplório, é tão absolutamente simplório, entende? Simples. E parece que isso daí é uma revolução astronômica. Do ponto de vista social do ponto de vista social mas do ponto de vista energético é óbvio, absolutamente óbvio. A natureza fala disso, inclusive, em termos dos próprios animais, mas nós, né? O medo, porque tudo se resume, para mim, de uma forma, de um olhar self, que é o seguinte: espera cá, se eu tenho os 2 sexos, eu sou unidade.
se eu sou unidade, mas eu não tenho estrutura de ego para dar conta disso, não, eu sou uma parte, eu me identifico com uma parte, né? E eu me identifico com uma parte, eu sou uma parte, acredito nessa parte, é uma questão de crença, né? Não de energia. E aí eu sou atraído por uma outra parte. Eu dependo da outra parte para ser feliz. Aí a gente percebe que os avatares que a gente tanto aprecia e ama, muitos deles estão casados com eles, copulando com eles. Muitos deles, não digo todos, mas muitos deles não estão apresentando nem a sua consorte. Como dissesse assim, você precisa, a partir de um determinado momento, ter uma companheira ou um companheiro? A partir de um determinado momento você precisa? Não. Preciso para sempre? Não. Por quê? Porque eu tenho um casamento dentro de mim, eu tenho um masculino e feminino dele, não só do ponto de vista sexual, mas do ponto de vista das núpcias anímicas. Então, é muito importante colocar que quando a gente caminha nesse ato de porosidade da sexualidade, a gente tem que conhecer essa androgenia ontológica, que é isso que vai desde uma experimentação de inversão de papéis na cama, né? De inversão de papéis na cama, ou mais do que isso, você também experimentar, não por uma experiência intelectual, mas por uma demanda, você sente uma demanda, né? de viver aquela experiência com aquele, entre aspas, aquele igual. Né? E na medida que você vive aquele igual, você se diferencia também. Então, será que eu tenho estrutura de ego para dar conta dessas duas polaridades que me unem num ser uno, quer dizer, na unidade? Será que eu dou conta disso? Será que era mais fácil me identificar com a parte? Com uma parte disso? Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde, nós estamos chegando na era de Aquário, mais cedo ou mais tarde nós temos um encontro com esse andrógeno alquímico, esse andrógeno ontológico. Né? Então, é isso que eu queria falar.